Quando você vê uma imagem e essa imagem automaticamente te faz lembrar de uma outra situação, isso é associação. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Já aconteceu com você de você ir num comércio, em algum lugar, e você vê um chocolate que a tua esposa gosta, que teu esposo gosta, e isso te fazer lembrar dele? Pois é. Isso acontece demais com quem é casado e quando você tem filhos. Você vê os outros filhos, outras crianças fazendo alguma coisa que te lembra do teu filho, da tua filha. Então, a associação foi uma coisa que Deus programou. Só que ela pode ser bagunçada. E o inimigo trabalha muito com isso aí. Você quer ver uma coisa? Cita aí pra mim, num comentário aí embaixo, palavras ou coisas que as pessoas falam que são boas, mas que você tem uma péssima referência sobre isso. Eu começo. Teólogo. Eu conheço gente em todos os lugares que diz assim, não, porque a pessoa fica de teólogo, ela se larga de Deus. Cara, o que eu mais conheço é teólogo assim. O cara é teólogo, ele é assim, ele não é nada. Ele faz um curso de teologia, respeita, porque agora eu sou teólogo. Fez um curso de teologia na internet, básico, e acha que agora ele é Flávio Josefo. E aí o cara diz, olha, isso aqui não pode, porque louvores assim não pode. Aí vira aquele chato de galocha que ninguém aguenta. Pelo amor de Deus. Todo teólogo é assim? Não. Mas a maioria dos que eu conheço tem essa imagem. Então, quando alguém fala, faz um curso de teologia, eu falo, não, tá doido, pra ficar chato. Deus livre. Já sou chato. Se eu fizer um curso de teologia, quem é que me aguenta? Outra palavra, sabedoria. Sabedoria é uma coisa boa? Maravilhosa. Mas o que me trazia a memória? Um senhor falando bem pausadamente o assunto mais chato que te vem à memória. Então, quando alguém falava assim, receba sabedoria, não, aqui ó, passa. Pode ir direto. Não quero sabedoria, não quero. Entre outras coisas. Tem gente que, por exemplo, quando fala dinheiro, fica rico, ela fala, ixi, meu avô era rico e morreu, mataram ele porque, enfim, porque ele era rico e quiseram roubar o dinheiro dele. Porque rico não tem amigos, sei lá, coisas desse tipo. Uma pessoa pode pensar, por exemplo, nessa mesma questão em casamento. Tem pessoas que dizem, eu não quero casar de jeito nenhum, porque casamento é uma cilada. Porque falaram isso pra ele, ou porque o pai ou a mãe mostrou pra ele que casamento era um problema. Então, tem muitas coisas que se podem ter essa associação. Por isso que a associação não pode ser usada como base de doutrina. Tem gente, tem igrejas que, por exemplo, condenam o uso de um determinado tipo musical, estilo musical, porque diz que esse estilo musical ele é mundano. Propriamente falando, todo estilo musical ele pode ser mundano e pode ser cristão. Eu acho que, eu não sei, sinceramente, se alguém souber que me responda aí, a origem mundana, vamos assim dizer, do worship. Porque eu particularmente não conheço, visivelmente falando, nenhum estilo que, tipo, seja no nu e o cru, o worship. Pra mim é o único estilo assim que você poderia dizer assim, ah, esse aqui é cristão. Não quer dizer que eu seja, tá? Porque eu gosto de rock and roll. Mas eu gosto de worship também e tal. Mas se você for falar, por exemplo, ah, porque nós aqui cantamos músicas de ópera, porque ópera é só gospel. Então, tem gente que, por exemplo, usa isso. Tem gente que, por exemplo, eu já vi gente dizer assim, olha, não pode botar a parede da igreja preta, porque preto é uma cor que remete a coisas ruins. Aquelas palavras lá que você sabe que vão dizer. Tipo, mas preto é uma cor, como qualquer outra cor que exista. E quer dizer que por isso ela é ruim, a outra não é? Então, associação são coisas que você deve deixar no seu devido lugar, porque varia de pessoa para pessoa. Se eu te falar, por exemplo, banho de rio, você vai pensar o quê? Refrescar o calor. Mas uma pessoa que já passou por uma experiência de afogamento vai pensar em quê? Sangue de Jesus é uma coisa maligna. Então, cada pessoa vai associar de acordo com a experiência que teve. Então, não adianta você colocar isso como base de doutrina. Deus quem criou a associação. Por exemplo, quando a gente fala a palavra Pai na oração, Pai nosso que está no céu, Deus queria que a gente associasse com o quê? Com seu Pai, seu protetor, aquele que te guarda, aquele que cuida de você em todos os momentos. Quando você cai, você estende a mão para ele poder te ajudar. Era isso que Deus queria que ela associasse. Por exemplo, ele diz isso em Salmos 103, versículo 13, como um pai se compadece no filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Outro exemplo, o noivo e a noiva. Isaías 62, versículo 5. Assim como um noivo se regozija da noiva, assim o seu Deus se alegrará de você. Outro exemplo, no Novo Testamento, por exemplo, as figuras da lei são tidas como figuras dos bens vindouros. O próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vai dizer que a lei não é a imagem exata das coisas, mas figura delas. Então, quando você, por exemplo, lembra de um cordeiro,
sendo imolado, você lembra de quê? De Cristo. Quando você lembra de, sei lá, tantas coisas na velha aliança, a arca da aliança, você lembra de quê? Da presença de Deus. Por quê? Associação. E por fim, 2 exemplos, né, por fim, as parábolas, para que mais associação que as parábolas, e a Nova Jerusalém, por exemplo, tem pedras preciosas que são terrenas, como jaspe, ouro, berilo, que eu particularmente acho que não será essas pedras que estarão lá, é algo parecido, que vai te associar, mas que não realmente vai estar lá. Então Deus queria que você tivesse a noção do quão luxuoso vai ser a Nova Jerusalém, quando Ele colocou essas pedras lá. Não é uma resposta clara, isso é mais uma percepção minha, mas é o que eu penso. Então a associação ela pode ser boa e pode ser ruim, vai depender da experiência que você teve. Então, por exemplo, quando eu falo pai, cada um vai pensar numa coisa. Vai ter gente que vai dizer, poxa, meu pai é meu amigo. Eu vi esses dias uma imagem de uma moça que ela estava fazendo uma coreografia muito divertida num casamento com o pai. E a legenda lá era, quando seu pai é seu melhor amigo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Será que todo mundo que está assistindo esse vídeo pode dizer que o seu pai é seu melhor amigo? Tem gente que não sabe se falar pai, ela diz assim, é pirulito? Porque nem sabe. Eu, por exemplo, não fui criado com meu pai. Então cada um vai ter uma percepção. Cada um vai ter uma noção. E, assim, Deus, ele limitou as associações exatamente por isso. Porque, por exemplo, o mesmo Deus que compara a si mesmo como pai, Pai nosso que está no céu, como o pai se comparece ao filho, olha o que ele diz. Se vós, Mateus capítulo 7, versículos 8, 9 em diante, ele vai dizer, se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está no céu. Ali ele está dizendo assim, ó, vocês até são bons, mas eu, como pai, sou melhor. Então, Deus, ele limita a comparação exatamente porque ele sabe que, como pai, nós podemos falhar. Ele diz, pode uma mãe se esquecer do filho que deu à luz? A resposta implícita é não. Mas ele diz, ainda que ela se esqueça, porque ele sabia que isso poderia acontecer, eu não me esqueço de você. Então, a comparação é limitada. Agora, irmão, e eu que tive uma associação com coisas ruins e não consigo desassociar? Bom, aí só tem uma solução para você, que é nascer de novo. Por isso que ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não tem parte no meu reino. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é para pessoas que entendem e que aceitam as verdades do Evangelho. E como essa verdade pode ser aceita por alguém que, por exemplo, teve uma experiência traumática na família? Basicamente, se essa pessoa tiver um ressignificado dessa palavra. E como isso pode ser feito? Com uma experiência com Cristo. Só Deus pode, por exemplo, remover experiências ruins e colocar outras maravilhosas no lugar. Você quer um exemplo disso? A mulher samaritana, João capítulo 4. Era uma mulher que tinha problemas com... Ela tinha problema com ser mulher, porque ela diz, como o senhor, sendo homem, pede algo para mim que sou mulher samaritana? Então ela tinha problema com seu sexo, sua sexualidade. Ela tinha problema com o seu povo, porque ela diz, eu sou samaritano, você é judeu. Ela tinha problema com aquele poço, aquela água, aquele horário. Ela tinha problema com casamento, porque quando Jesus fala de casamento, ela já pula lá. Ela tinha problema com Deus, ela tinha problema com tudo. E o que Jesus veio fazer para ela? Mostrar para ela que toda aquela experiência ruim que ela tinha tido no seu passado não era a imagem exata das coisas. Era apenas uma sombra. Mas que Deus era muito maior do que aquilo tudo. E o que aconteceu? Essa mulher foi transformada em uma conversa com Jesus de uma moça que pulava de casamento em casamento, que tinha 5 maridos e o 6º que ela tinha também não era dela, a uma evangelista, pregadora que anunciou o evangelho de Jesus a toda aquela região. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Deus, ele quer ressignificar algumas coisas na minha vida e na sua. Isso não significa que vai ser imediato. Terminei de assistir o vídeo aqui do irmão, então já estou curado, pronto para enfrentar qualquer batalha. Não. Muitas e muitas vezes isso vai passar por um longo processo. E o que eu e você temos que entender? Que esse processo é necessário, mas que Deus, ele quer ressignificar a nossa vida. E o que nós podemos fazer para isso? Basicamente, se submeter. Porque Deus é que sabe como ele vai guiar as coisas. A gente só tem que aceitar, se submeter e permitir que ele nos guie. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós vamos chegar no final dessa linha, dessa história, vencendo para a glória de Deus. E Deus vai transformar aquela imagem ruim que você tinha das coisas em uma imagem santificada e purificada. Valeu? Que Deus te abençoe. E lembre-se, isso que você viveu não é tudo. Deus tem muito mais para te mostrar. Você pode ser um bom pai, apesar de não ter tido um bom pai. Você pode ser uma boa esposa, apesar de não ter tido um bom exemplo na sua família paterna. Deus pode ressignificar tudo a partir de você. Amém? Que Deus te abençoe. Valeu!